Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação da banca com o tema Aquário Público do Pantanal, né, com a aluna Isabela da Silva Moraes. Agora são 9h30. Eu, com o Rodrigo Assis como seu orientador, temos como banca externa a professora Marcela Tasca e como banca interna a professora Nayara Funk. Isabela, você vai ter 15 minutos para fazer as suas explanações, né? Aí você pode colocar para apresentar no modo de apresentação. Depois, quando tiver com 14 minutos, eu te aviso, né? Eu te falo do tempo para fazer o fechamento, tá? Aí, posterior à sua apresentação, eu passo para a banca externa e para a banca interna e a gente faz o fechamento da banca, tá bom? Fique à vontade para você colocar a sua apresentação e fazer a sua defesa. Tá, aí eu começo a marcar o tempo. Tá, abri de novo porque não estava aparecendo. Uai. Vou guardar um tempinho, porque às vezes tem um delay. Tá aparecendo para você compartilhar? Não, na hora que eu entro na tela de compartilhamento, só fica a pasta onde ele estava, mas a pasta aberta dele não tá aparecendo. Rodrigo, você mudou a permissão da sala? Travou. Peraí. Verifica aí. Não foi. Vou fechar o PowerPoint e abrir de novo. Uhum. Oi, Nayara. Você mudou o gerenciamento lá da sala, naqueles 3 pontinhos ali em cima? Para que todos possam apresentar? Ah, Maria, não vai. Tem que ser como participante. Eu posso fazer com que ela seja participante. Não, eu tinha até colocado. Tá como apresentador agora. Peraí, agora. Dá uma olhada agora, Isabela. Deixa eu ver. Não vai. Tá aparecendo para vocês a tela de compartilhamento? Não, você nem começou a compartilhar ainda, Isabela. Então, porque só aparece a parte, né, da pasta aberta, mas o PowerPoint não aparece aqui. Faz o seguinte, você nem começou a compartilhar ainda, Isabela. Você vai ali do lado do microfone, tem abrir bandeja de compartilhamento. Sim. Achou? Aí tem a tela inteira, a janela do... ali embaixo, área de trabalho, janela. Você vai clicar nisso. Uhum. Aí, a hora que tiver tela inteira, você clica na tela inteira e compartilha a tela inteira. Ah, tá. Então vai. Foi? Agora começou a compartilhar. Uhum. Tô vendo o seu Teams. Estou. Ei. Calma aí. Pronto, tá aparecendo? Tá aparecendo. Ai, agora Isabela, só aperta naquele ocultar ali embaixo, senão às vezes ele vai atrapalhar alguma informação. Isso, perfeito. Pode começar? Pode sim, fica à vontade. Obrigado, Nayara. De nada. Tá. Meu nome é Isabela da Silva Moraes, né? Meu orientador é o Rodrigo Silva de Assis. O meu tema do meu projeto é o Aquário Público do Pantanal, né? Para a cidade de Cuiabá, Mato Grosso. O aquário vem da linguagem latina, que nada mais é que um recipiente ou um local cheio de água, ou seja, uma recriação de ambientes subaquáticos onde vivem plantas e animais aquáticos, né? E segundo o dicionário Aurélio, o aquário é um reservatório artificial onde se conserva ou criam plantas ou animais de água doce e salgada, conjunto
de instalações onde disponibilizam plantas e animais aquáticos vivos, né, para estudos e observação. Então, eles são transparentes, né, para que todas as pessoas possam apreciar. E são locais que tentam reconstruir as condições naturais para esses subaquáticos. Em seguida vem a contextualização, né? O aquarismo surgiu na antiguidade, quando o homem se viram obrigados a pescar para o sustento de suas famílias. Com isso, foram descobrindo quais espécies eram melhores ou não, quais podiam ser consumidas ou quais eram venenosas, né? E aí, em cerca de 1922, o Brasil teve a primeira exposição de peixe, né? Trazido pelos japoneses, que exibiram seu magnífico peixe como carpas e kingios, despertando o interesse do mundo, né? Já que no Brasil era uma coisa inédita. E aí, o primeiro aquário público mundialmente, né, foi o ZCL, London Zoo, né? É um jardim zoológico de Londres e é o mais antigo zoológico científico do mundo. Ele foi o primeiro lugar a abrigar um aquário público, então logo iniciaram a construção do vivário aquático, que em 1853 a Fish House foi aberta ao público, dando início ao primeiro aquário mundialmente conhecido. E o primeiro aquário público do Brasil, né, fica em Santos, que foi criado em 1945, inaugurado pelo presidente Getúlio Vargas e está em funcionamento até hoje, né? O aquário passou por várias reformas, inclusive a primeira foi em 1997 e a última delas foi em 2018. Referências, né, que eu peguei para o projeto, né? Foi da arquiteta Zaha. É uma referência de projeto de centro de arte cênica. E foi uma grande inspiração para a forma do projeto do aquário, que remete ao formato orgânico e natural de um peixe. E aí peguei também a Turquia, que é um aquário da Turquia, né? A referência desse projeto são esses pequenos rasgos na parede da edificação que parecem peixinhos nadando, né? Então, me trouxe a ideia de criar o aquário, um rasgo na edificação para a entrada de iluminação natural, né? Remetendo a pinta do peixe pintado. Isso faria que a iluminação natural fosse utilizada a maior parte do tempo, principalmente a ideia de dia, né? Isso teria a redução de consumo de energia. E não só como referências arquitetônicas, mas também peguei paisagística, né? Que eu peguei do Roberto Burle-Marx, né? Foi um artista plástico brasileiro renomado internacionalmente ao exercer essa profissão de paisagista. E essa referência dele trouxe a ideia do projeto de criar espaço público para a população e os visitantes do aquário, trazendo áreas verdes e áreas caminháveis, remetendo aos traços de Burle-Marx. Essa aqui é a primeira do Ministério da Educação do Rio de Janeiro e a segunda é a do Aterro do Flamengo do Rio de Janeiro também. A minha localização. Opa. E tanto que a área externa do projeto também contempla praça de espaços infantis, cúpula geodésia, quiosque de alimentação, food truck, totens explicativo, no aquário, né? E áreas de passeio para a família com o objetivo de trazer qualidade de vida aos frequentadores. Aí a localização, né? Que ele está implantado a localização na capital Cuiabá, Mato Grosso, na região oeste, mais precisamente no bairro do Porto, que fica às margens do rio Cuiabá, né? O Porto é um ponto turístico, né, que beira o rio Cuiabá. A localização, né? O uso de ocupação do solo do bairro do Porto é predominante residencial, ocupado pela faixa amarela do mapa. Então, essas aqui residenciais. A grande zona de interesse ambiental em verde seria essa, tendo esta uma área de mata fechada e os comércios diversos, né? Apesar do terreno estar inserido em uma zona de múltiplo uso
serão considerados os indícios urbanísticos de zona de corredores de tráfego, que é ZCTR, né, em função da via estruturais paralela ao terreno. Isso aqui é o entorno. A primeira foto é da Avenida Beira-Rio, né? E do lado direito é o posto. A segunda da Avenida Miguel Sutil também, Beira-Rio. A terceira, a Miguel Sutil. E a quarta é uma foto do posto existente que fica ao lado. Essa é a foto do terreno. O terreno ele tem uma área de 23.999 metros quadrados. O terreno tem a forma de um trapézio irregular, possui desnível total de 4 metros, sendo a maior parte se encontra entre os níveis 151 e 152, onde foi implantada a edificação, né, no nível mais alto. Foi feita uma rampa para acesso do pedestre, não possui cobertura vegetais, revelante, é desocupada. Então, ela não tem muita... o nível do terreno não é perceptível, porque como ele é grande, e esses 4 níveis são em forma do terreno todo, não são perspectivos aos olhos, né? No meu partido arquitetônico, a minha adoção do partido, entretanto, surgiu não apenas de uma única ideia, mas de duas. A primeira etapa foi promover a construção de um aquário público próximo ao rio, promovendo uma oportunidade visual, tornando a localização privilegiada para a incorporação do aquário público, onde será interagido entretanto lazer, conhecimento, cultura, o lugar onde os visitantes poderão contemplar e conscientizar-se para a preservação da biodiversidade dos rio-mato-grossenses. A segunda etapa foi a forma, né? O projeto tem como inspiração o bioma brasileiro do Pantanal. Sendo assim, visei trazer um dos seus símbolos para a ideia da edificação, que seria o peixe pintado. Ele habita a região do Pantanal. Sua espécie é distribuída em várias bacias brasileiras, com a maior importância no Pantanal. Aqui, como eu já tinha dito a referência do projeto, eu peguei da Turquia, né? Trouxe a ideia das pintas pretas, né, do peixe para ser abertura de entrada de luz natural. E aqui uma foto da referência. Essa outra seria a volumetria do projeto. A parte da circulação. A circulação principal dos visitantes seria pela entrada pelo hall, passa pela exposição, sobe o primeiro pavimento, passa pela exposição da parte do primeiro pavimento, desce o térreo com a saída no hall. Eu fiz uma segunda circulação, né, que seria a circulação secundária dos visitantes. Ela entra pelo hall, passa pela exposição com a saída na circulação dos restaurantes para a área externa do aquário, com o quiosque de alimentação, entre outros. A evolução da forma, né, que eu fiz, a foto do peixe, a da volumetria, e a curvatura do formato da edificação foi criada para abraçar a área externa, com o quiosque de alimentação, né? A área infantil, praça, a intenção de criar esses formatos devido a ser voltado para a fachada sul, que possui pouca insolação, sendo assim mais agradável. Aqui a implantação. Essa aqui seria a Avenida Beira-Rio, a de baixo seria a Avenida Miguel Sutil, né? Aqui é o estacionamento, que foi implantado na região oeste do terreno devido à fachada ser maior insolação, e como o estacionamento é uma área que não possui permanência, ficou melhor locada ali. A entrada e saída de estacionamento funciona de ambas as avenidas, menos os finais de semana, né? Que seria a entrada pela Avenida Beira-Rio, aqui, e a saída pela Miguel Sutil devido aos finais de semana, um do lado da pista, né, da Avenida Beira-Rio, ela é fechada devido à orla do porto, né? E aí o acesso do aquário da Legenda, né, que é em azul, seria a entrada principal de acesso, né, que seria pela Avenida Beira-Rio, né, como eu disse, os finais de semana, a avenida é fechada um dos lados, que ocorre a maior circulação de pedestre. Então, seria estender essa pista, né, que ela fecharia na entrada do aquário, que seria mais ou menos aqui.
E daí, a entrada voltada para essa avenida gera maior circulação de pessoas nesse aquário e gera um fluxo mais objetivo e imediato nessa edificação. Em vermelho são a entrada de circulação de manutenção e serviço. É separado para os visitantes e funcionários administrativos, com a intenção de preservar a área de manutenção do aquário, né, e não congestionar essa circulação. Então, a entrada de serviço, né, seria essa pela Miguel Sutil, e a de pedestre, visitantes e funcionários administrativos pela Avenida Beira-Rio. Aqui do lado do estacionamento, né, que é a fachada oeste, terá uma praça com vegetação para favorecer a temperatura da edificação, né? Ela fica do lado do estacionamento. É uma praça que vai poder trabalhar com eventos nela, tanto sendo do aquário ou não, né? E aí tem uma cúpula geodésia, né? Que seria essa. Que seria uma concha acústica, né? E dá a possibilidade de não obrigar a pessoa a comprar ingresso para entrar no aquário para assistir um evento, né? Eventos abertos. E isso também dá uma possibilidade de chamar a atenção quando estiver rolando algum evento aqui. Ou seja, lugares que são cheios chamam atenção, né? Quanto mais cheio, mais atenção ele chama e mais gente vai atrair para a minha edificação. Essa aqui seria a área de food truck, né? Para dar apoio a esses eventos que vão acontecer ali. E eles não são fixos. Quando tiver evento, eles vão existir. Quando não houver, eles podem ser retirados dali. Aqui seria a fachada sul, mais ampla, com a curvatura da volumetria do peixe, criando uma área externa de convívio que abriga quiosque de alimentação e a área praça e área infantil, né? A área externa do aquário foi criado no paisagismo do Roberto Burle Marx, criando essas áreas de vegetação vibrantes e paginação de piso que compõem a paisagem final, né? Espaços de contemplação. Aqui foi colocado totens sobre o aquário, né? Que seriam totens explicativos sobre o aquário para a população. Iria exibir um pouco da história do museu, história do Pantanal, para mesmo que as pessoas que não entrem, que não entrem na edificação, né, fique ambientado do que está acontecendo ali. Aqui seria a área infantil, né, que seria um playground. Aqui seria o quiosque, que dará suporte a um restaurante dará suporte ao restaurante, que será dentro da edificação, para as pessoas que estiverem lá fora. Aqui seria um espelho d'água na edificação, né, em volta dela, da edificação, parecendo que ela está submersa, de forma a melhorar a temperatura. Isabela, 14 minutos, tá? Tá. Aqui é o pavimento térreo. Aqui é o hall de entrada. Ele é aberto, um espaço de convivência, né? Entrando na área... Na área pública. Aí aqui teria a bilheteria e o guarda-volume, né? Que seria a área de administração. Passando aqui, passaria pela catraca, né? Ali tem a área, que é a área de infraestrutura, que seria depósito, DML, banheiro, de PNE, escada de incêndio, elevadores. E banheiros aqui, né? Que seria... cadê? E passando no aquário, né? Aqui seria uma referência que eu tirei, né? Do aquário de Blue Planet, arquibancada, né? Em frente ao aquário, um espaço convidativo para observação. Ele será no mesmo nível, né? Para ter acesso a todas as pessoas. Aqui é um túnel onde vai passar as pessoas, né? E essa cabine de circulação nada mais é que é uma parte
que ela vai ter um rasgo até lá em cima. Então, lá em cima seria, praticamente, ia ter uma piscina, né, em volta. Então, a pessoa ia entrar, ia ter peixes em volta dela, peixes em cima, e aí ela passaria para esse aquário. Aqui seria a parte da manutenção, infraestrutura, que seria a doca ali, né, que foi colocado na parte mais alta para facilitar a carga e descarga de caminhão, depósito de lixo, e aí teria caixa eletrônico, a loja, loja de artesanato, restaurante, aqui é uma foto da referência, né? E o primeiro pavimento, né? Subindo no primeiro pavimento. A piscina, como eu tinha dito, né? Que ela ficará de cima. Então, quem estiver lá de cima vai observar as pessoas que estão andando embaixo. Esses pequenos círculos são rasgo no chão, né? Então, as pessoas que estiver passando nela vai observar. Se tiver peixe passando embaixo, vai estar vendo. Vai observar as pessoas passando embaixo, porque ela vai dar direto lá de baixo, onde é e a área de subsolo, né? Que eu coloquei ela como a parte da parte da manutenção. Toda ficou no subsolo. Esse seria o corte AA, o corte BB, a fachada sul, a fachada noroeste. Esse seria o detalhamento, né, do túnel, que aqui seria a planta baixa dele, a vista, detalhamento da planta baixa, o corte A dele e o detalhamento do corte B. E esse é uma foto do projeto 3D, né? Como ele iria ficar, mais ou menos, que ainda não terminei. Esse aqui é onde vai ficar a cúpula, o food truck. Aqui é a parte Oi. O totens explicativos. E aqui uma foto interna dele. Ok. E é isso. Obrigado, Isabela. Passou quase 4 minutinhos, viu? Professora Marcela, suas considerações, por gentileza? Bom dia mais uma vez. Parabéns, Isabela. Obrigada pela apresentação. Primeiro, eu vou falar sobre sua apresentação. Eu acredito, você passou um pouquinho do tempo, para mim eu não vejo problema, mas assim, é interessante você estar sabendo administrar o tempo, tá? Alguns aspectos com relação a, outros aspectos com relação à apresentação, é de que eu acredito que essa planta que você mostrou de implantação, ela poderia estar assim, melhor lotada, no momento que você passa bastante tempo explicando sobre ela, né? Uma coisa que me chamou também a atenção com relação na apresentação do projeto a disposição que você colocou, eu vou falar o peixe, o girino, tá? Mas, assim, a edificação, o próprio aquário, eu achei interessante que ele tenha ficado no meio, ele tenha separado, né? Algumas outras atividades, né? Só que aquela parte onde está os food trucks, eu não achei muito interessante, até o formato que ele está. Geralmente, ele fica ao contrário. Se você fez uma forma assim, né? Seria interessante se ele ficasse assim, centralizando o lugar. E assim, você colocou aquele lugar logo em frente
que é para fazer os eventos que você disse, sem ter necessidade de ser pago, né? Pagar para poder participar lá do aquário. Mas, assim, o food truck está muito em cima. Então, digamos assim, que tenha um evento nesse local. Não vai ficar muito funcional. Uhum. Até lugares para as pessoas, onde as pessoas vão sentar para comer. Isso eu falo para você porque eu tenho também falo na prática porque eu tenho um negócio voltado a bebidas que trabalha em feiras, etc. E eu sei que essa coisa não funcionaria. Então, é interessante você estar observando isso melhor. Se você tem alguma dúvida, utilize da pesquisa, vai atrás dessas pessoas, faz entrevista, fala, olha, como que funciona essa didática em eventos grandes? Eles vão saber te explicar, ainda podem até te mostrar o que é o ideal. Isso faz parte dentro da pesquisa que você faz, tá? Algumas situações no artigo. Eu observei que são necessárias realizar algumas adaptações e algumas correções com relação à norma, né, da escrita e com relação a espaçamento também. As tabelas, tem uma tabela que ela está totalmente desfigurada, eu não consigo ler com clareza o que ela está explanando. E um ponto muito importante, eu não vou encerrar com esse ponto importante, mas assim, eu vi na planta baixa que tem a planta baixa do térreo e do pavimento superior. Eu vi que uma das plantas está faltando, uma não, né? Numa planta está faltando a representação do elevador, e tem algumas, nas duas plantas, eu tenho observado que tem faltado linha de chamada, identificação de alguns espaços, de algumas coisas que você colocou, e é interessante estar observando isso. E também, indo lá nessa área dos elevadores, o que é aquele espaço que está ao lado dele e atrás dele, tá? E aí, a minha pergunta final, eu acredito que essa é a mais importante. Aquela região do porto, praticamente 2 quadras de distância, tem o aquário municipal. Por que implantar um aquário próximo dele? E se ele já está ali, ele já tem sua importância já histórica. E o que ele traz de inovador para estar presente nesse lugar? Não seria interessante você fazer fazer em outro lugar, algum outro espaço na cidade que tenha potencial? Ou talvez não era interessante você ter feito uma revitalização nesse aquário municipal? Essa aqui é a parte mais, assim, que eu acho que mais pega no trabalho. Então, eu pretendi colocar... Não terminei ainda. Só um minutinho. Tá. Algumas coisas durante o trabalho, se você vai olhando o trabalho por partes, eu não consigo entender se... não fica muito claro. Tem momentos que fica claro que tem um momento que fica claro que o aquário municipal está presente, tem um aquário na cidade, tem momentos que fala que dá a entender que não tem. Então, assim, eu acho que o que faltou no seu trabalho com relação ao artigo, faltou você defender o porquê que é importante, por que você está fazendo essa proposta. E isso é muito importante porque ela vai trazer, vai dizer muito se o seu trabalho tem relevância ou não. Porque uma das coisas que a gente observa em um projeto é se ele tem relevância ou não. Agora encerrei. Sim, no projeto, na parte escrita, eu acho que realmente não deixei bem exatamente claro, porque aqui na verdade, não tem um aquário público aqui em Cuiabá, né? O aquário está desativado. Ele só existe a edificação dele lá, né? Então, por isso, surgiu essa ideia de estar criando um aquário aqui. E aí eu escolhi aquele terreno, né?
por N motivos, né, que tem a ver com o meu tema, né, que é o aquário, para estar desenvolvendo lá. Seria interessante, então, dispor isso no texto e explicar por que está desativada, porque a maior referência que você tem é esse aquário. Por mais que você utilize de outras referências que você colocou no trabalho, a maior que você tem é essa. É interessante você estar explanando isso e tá falando por que você utilizou disso, tá? É uma coisa que eu falei numa banca anterior e eu tenho falado praticamente quase todas as bancas. O projeto e o artigo, ele é um documento. No momento que a gente lê, a gente tem que entender ele de cara, sem ter necessidade de você estar explicando, tá? Aqui o seu trabalho é de defender o seu trabalho, é trazer a relevância, mostrar para ele porque ele é relevante e defender ele mesmo. Então, assim, é interessante você estar... passando dessa banca de qualificação, você tá observando essas coisinhas, tá? Obrigado. Mais alguma coisa, Marcela? Tranquilo? Não, só uma coisinha. Pode falar, fica à vontade. O trabalho seu é muito bom, eu gosto muito com as pessoas que brincam com a volumetria. Achei logo de cara, eu falei, o girino, gente, que legal. Mas, assim, observa essas coisinhas e continua nesse caminho que está interessante. Não perca a sua essência, tá bom? Obrigada. Ok. Obrigado, Marcela. Professora Nayara, suas considerações, fique à vontade, por gentileza. Bom dia de novo, bom dia, Isabela. Bom, primeiro, Isabela, eu vou te parabenizar, tá? A gente sabe que chegar aqui nunca é fácil, então a gente tem que reconhecer todo o esforço de vocês, então parabéns. Parabéns pelo tema, gosto do tema, acho um tema bacana, acho diferente, né? Que tem algumas implicações diferentes, mas é um tema muito bacana. Lembrando que a banca de qualificação é justamente para a gente ter um olhar diferente do trabalho de vocês, né? Você e o professor Rodrigo já estão acostumados, aí algumas coisinhas acabam sendo normal para vocês. Mas a gente vem aí para contribuir, depois, junto com o Rodrigo, você vê o que é pertinente ou não para o seu trabalho, tá? Pegando o gancho da professora Marcela, eu acho que ela está totalmente correta quando ela te fala dessa questão de você falar do aquário atual. Eu também não sabia que ele estava desativado, eu não tinha esse conhecimento. Se hoje ele é existente, a gente tem um aqui, a primeira coisa que você teria que ter feito e olhado, por que ele está desativado? E passado esse conhecimento para a gente. O que tinha nele? Por que não deu certo? Por que esse outro seu vai dar certo? Qual que é a importância disso para a cidade? Qual que é a importância que ele tinha? Foi só manutenção? Por que não foi dado manutenção? Explicar o que aconteceu com esse, até por conta da proximidade que a professora pontuou aqui, e realmente fazer a gente ter esse entendimento dos seus motivos de escolha, tá? Então, o mesmo questionamento que ela teve, já peguei o gancho dela aqui, eu tive também, tá? Só para reforçar. Tirando isso, eu fiz alguns outros apontamentos aqui que eu vou te passando, tá? Primeiro, você precisa rever o seu texto inteiro. Tudo, tá? Desde a normativa de TFG, olha como é o caderno, como é a normativa. Erro de português, erro de concordância, tem muita coisa, Isabela. Eu sei que às vezes a gente escreve rápido e precisa entregar, mas pede para a mãe, para o pai ler, dá uma olhada, porque ele consegue ter um outro olhar, mas precisa de uma revisão geral. Tudo no seu texto precisa de revisão, tá? Todo o seu caderno. Então, precisa olhar tudo. Isso é a primeira coisa, porque, como a professora Marcela falou, é um documento. Eu não posso ter um TFG com um erro de português. Um errinho ou outro sempre vai passar, gente, né? A gente não é também, assim, perfeito. Mas tem algumas coisas, assim, tem muito erro, Isabela. Então, precisa de uma revisão ortográfica inteira, tá? Indo lá na introdução, dá uma olhadinha, tá? Porque você fala que é um aquário público do Pantanal. Então, o que eu entendo? Que o principal vai ser enaltecer as belezas do Pantanal. Só que lá na introdução, você vem falar para mim que ele vai referenciar a cultura cuiabana.
tem que tomar cuidado. A cultura cuiabana é uma coisa, o Pantanal é outra. Apesar de estar muito ligado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque o Pantanal não é só aqui. A gente tem Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul. Os dois são Pantanal. Né? Então, quando você fala de Pantanal, tem que cuidar para não misturar com cultura cuiabana. Tá? Se é aquário público do Pantanal, é do Pantanal. Ele está localizado em Cuiabá, mas não tem nada a ver com cultura cuiabana. Ou reveja como você escreve isso, porque na introdução ficou bem confuso. Tá? Hora que vai lá para o conceito. Você já começa assim, a Embratur afirma. O que ela afirma? Você não diz para mim o que ela afirma. Tá? Você não diz nada. Aí logo embaixo você vem falando assim, Faria, não coloca a data, e começa a falar, quem que é Faria? Qual foi a data que ele escreveu isso? Precisa cuidar com citação. Tá? Aí você vem lá explicando o que é o Pantanal. Isso eu não sei, aí você tem que ver com o seu orientador mesmo. Eu, Nayara, não sei se tem a necessidade de explicar na conceituação o que é o Pantanal. Né? Eu acho mais interessante você explicar o que é de fato um aquário, qual que é a função dele, por que ele foi inventado, para que ele serve. Né? Então, cuidar ali com essa questão dos seus conceitos. Hora que a gente vem ali para contextualização. Você começou a contextualização falando de aquarismo. Aquarismo e um aquário municipal são duas coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de aquarismo, é aquele aquário que a gente tem em casa, que você usa de coleção. Então, é diferente o propósito do aquarismo para o propósito de um aquário municipal. Por isso que é importante, lá no conceito, você definir o que você realmente quer. Porque aquarismo não tem a mesma função de um aquário municipal. Um aquário municipal normalmente é o quê? Para preservação de espécie, para questão de pesquisas científicas, para mostrar à população as diferentes, é questão de conhecimento. O aquarismo, ele vai mais para uma modalidade de colecionador. Né? Então, tem que tomar um cuidado. Eu até procurei o significado de aquarismo no Google para eu ter certeza, porque olha que eu falei, gente, será que eu estou muito equivocada? Eu procurei, e realmente, o aquarismo vai para essa questão de colecionador, que não tem a ver com a sua temática. Então, tem que cuidar. Tá? Continuando lá na sua contextualização, você voltou lá na história dos egípcios, que você fala que ele começou a pescar. De novo, pescar não tem nada a ver com aquário municipal. Pescar é questão de sobrevivência. Um aquário municipal tem outra finalidade. Então, precisa rever a contextualização, tá? Outra coisa, você vai lá e conta a história do Pantanal. Mas eu quero que você veja com o seu orientador se é pertinente, mas eu não contaria a história do Pantanal. Pensando que você está fazendo um aquário do Pantanal, eu falaria, talvez, do Pantanal sobre o quê? Sobre o clima, sobre as condições necessárias que esses tipos de peixe precisam para viver, ou essas plantas aquáticas, né? Porque são diferentes, por exemplo, de peixes lá do Amazonas, ou peixes do mangue, né? Então, se você quiser falar do Pantanal, eu acho que tem que falar das questões que vão implicar no seu projeto, né? Então, como que isso vai ser colocado? Tem uma parte lá também que você coloca uma citação do ArcDaily, quando você vai falar das suas referências, que está citada de forma errada, tá? Então, cuida, porque isso é normativa técnica, senão você pode cair num problema de plágio, né? Eu sei que você colocou lá, professora, mas eu falei que é do ArcDaily. Falou, mas tem que ver a forma de citação correta, tá? Precisa olhar isso. Os seus projetos de referência são maravilhosos. Zaha Hadid, Burle Marx, não tinha onde você buscar projetos de referência melhor. Acho que você acertou demais nessa questão dos seus projetos de referência. Entrando ali no estudo do local, você já colocou uma setorização da sua planta antes de um estudo do local, antes de uma implantação. Deixa a setorização na hora que você for começar a falar da planta, senão fica muito confuso. Mais uma vez, falando ali da questão de olhar a normativa do TFG, né? Se você quiser colocar aquele fluxograma e o seu programa de necessidades detalhado, ele fica como apêndice lá no final do caderno. Então, tem que dar uma olhada nisso também, tá? Você colocou lá no estudo do local um mapa de uso e ocupação do solo que não é possível ler. Eu não consigo entender o que você quer mostrar com aquilo, eu não consigo ver o seu terreno no mapa, então precisa rever essa figura.
Quando a gente entra lá em diretriz projetual, tem que olhar a questão lá da sua diretriz, porque você colocou a acessibilidade como diretriz projetual. E a acessibilidade hoje em dia, ela não é mais diretriz, ela é normativa. Todo prédio público, ele é obrigado a ter acessibilidade. Então, nunca vai poder ser uma normativa projetual, tá? Então, dá uma olhadinha lá na questão das suas diretrizes. Outra coisa que eu senti falta, eu já dei aula de PA e usei esse terreno no PA. Eu sei que ele tem uma curva de nível ali de 1 metro. E eu não vi nem você citando essa topografia, nem no local do terreno e muito menos lá no seu projeto. Você ignorou essa topografia, tá? Aquela sua entrada lá do food truck não vai dar certo lá se você não fizer uma rampa. A mesma coisa ali para a questão do carga e descarga. Então, tem que olhar a topografia do terreno, você não pode ignorar isso. Ah, professora, se eu quiser cortar ou aterrar, eu posso? Pode, mas eu tenho que fazer uma rampa de acesso ali na outra via, né? Então, isso tem que deixar muito claro, porque não foi feito. Chegando lá, ando lá nos seus cortes, tem que olhar os seus cortes. Você fez esse trabalho no Revit, Isabela? Oi? Você fez esse trabalho no Revit? Fiz. Dá para ver, porque os seus cortes e fachadas estão errados, tá, Isabela? Eles estão perspectivados em 3D. A hora que eu olhei o corte, eu falei, isso aqui é corte de Revit, certeza. Então, dá uma olhada no seu corte, aquilo ali não é corte nem fachada, tá? A gente desconsidera, como se não tivesse entregado, porque corte, ele é um desenho 2D, assim como a fachada. E o seu tá todo perspectivado. Tem que tomar cuidado também que no seu corte, a sua escada está voando. Em uma das, acho que da lateral esquerda, se eu não me engano, não tô lembrando de cabeça aqui, mas a escada tá voando, dá uma olhada, né? Tem que ter um lugar ali onde ela possa engastar, ou um pilar, ou alguma coisa embaixo, tem que olhar. Eu senti falta de uma planta de situação, tá? Como eu já conheci o terreno, para mim foi tranquilo, mas eu senti falta de uma planta de situação. Não tem quadro de áreas na sua implantação, precisa ter de acordo com os índices urbanísticos, tá? Isso aí é normativa. Faltou também na sua implantação, que eu achei indicação de acesso, tá? Ficou bem confuso. Faltou a questão de nível. Eu vi que você colocou lá na implantação vagas de PCD, só que você não colocou aquela faixinha na lateral, né? Que você tem que para o cadeirante poder descer ali com a cadeira. E eu também não vi vagas de idosos, tá? Tem que colocar vaga de idoso também, é normativa. Eu senti falta, assim, você fala no seu caderno, aqui na apresentação eu vi você começar a mostrar isso um pouco, mas ainda faltou muito. Você fala de Zaha Hadid, você fala de Burle Marx, inspirações maravilhosas, só que eu não vejo isso no seu projeto, né? Aqui você começou a mostrar um 3D, mas assim, que tá muito inicial ainda, né? Para essa etapa, Isabela, você já tinha que estar com o projeto pronto, o seu projeto não está pronto. Né? Isso me preocupa muito, porque a próxima banca, aí a gente tem, acho que 15 dias, Rodrigo, não tenho certeza agora, fiquei com dúvida, para a próxima banca, para a próxima entrega. E eu não sei se com tantas correções, com um projeto que ainda não está pronto, você realmente consegue fazer. Né? Fala de Burle Marx, mas eu não vi paisagismo em lugar nenhum. Né? Burle Marx é um gênio. Todas as suas áreas de convívio na implantação não tem um sombreamento. Né? O parquinho não tem sombreamento, o food truck não tem sombreamento, nada tem sombreamento. Né? Então, eu fiquei assim, né? Falei, às vezes na apresentação ela vai trazer isso pronto, não deu tempo de colocar e tal, mas eu acho que ainda falta muita coisa nesse quesito. Escada de emergência. Tem que cuidar que as escadas de emergência no térreo, elas têm que abrir com as portas para fora. Seus banheiros de PCD ficaram sem as louças, então eu não consigo ver se seu banheiro de PCD está realmente funcionando para um PCD. As cabines dos banheiros normais, elas estão fora de norma, tem que lembrar que entre o vaso e a porta tem que ter um raio de 60 centímetros, os seus não têm, então eles não atendem a normativa. Quando a gente entra ali para os seus aquários, eu fiquei muito confusa, porque você tem um monte de aquário, tem em cima, tem embaixo, e o principal que eu achei estranho, assim, que eles não têm um fluxo de continuidade, Isabela, sabe por quê? Você entra lá no térreo, aí você tem um monte de aquário, aí para você ir para os aquários de cima, você tem que sair
de onde você está para subir uma escada. Então, assim, normalmente quando você vai num museu ou no aquário, você pode... Por que o aquário, por exemplo, que era circular? Que você entra numa porta, vê todos os aquários e sai e finalizou o seu trajeto. Né? Aqui no seu está muito confuso esse trajeto, você não tem um trajeto para fazer. Provavelmente a maioria das pessoas nunca iriam no pavimento de cima para ver o que tem lá, de tão confuso que está. Outra coisa que eu achei, que seu projeto está super dimensionado. São 3 pavimentos de aquário, gigantescos. Eu não vi no seu caderno, nem na sua apresentação, uma justificativa por um prédio desse tamanho. Né? Porque você não fala a questão, você poderia, às vezes, igual eu coloquei aqui como sugestão, delimitar em cada aquário as espécies. Então, assim, aqui vai ser para espécies de peixe de couro, aqui vai ser para espécies tipo dourado, né? Aqui vai ser para espécies tipo arraia, para tentar realmente justificar essa imensidão que é o seu projeto. Tá? Mas, de qualquer forma, o fluxo não tá bacana. Isso que aqui no meu... Eu já estava achando ele super grande. E isso que no meu caderno não tinha o subsolo. A hora que eu vi que você ainda tinha um subsolo aqui na apresentação, falei, socorro, gente. Muito grande. Assim, eu não sei aonde você pré-dimensionou isso, baseado em quê, mas se você for continuar com esse prédio, com esse dimensionamento, você vai ter que justificar muito bem o seu programa de necessidades e o seu pré-dimensionamento. Porque, assim, ao meu ver, até se você olhar os projetos de referência que você colocou, que são projetos grandes, não são tão grandes quanto o seu, assim, né? Os que são, têm uma população e uma demanda muito maior. Então, precisa realmente ver isso. Na sua implantação aqui da apresentação, não tinha norte, precisa colocar norte. Aqui, na apresentação, até que você falou a finalidade da cúpula, mas eu já tinha colocado, porque no seu texto você não fala para que serve essa cúpula. Então, ficou solto, tipo, tem uma cúpula geodésica, mas ninguém sabe para quê. Então, isso precisa estar no texto também. Falta justificar no seu caderno mais o seu projeto e explicar. Eu não vi na sua implantação a parte de lixo e a parte de caixa d'água e dimensionamento de caixa d'água, porque para um projeto como o seu, que é o aquário, uma caixa d'água bem dimensionada, ele é primordial. Então, isso precisa ter no seu projeto, tá? Coloca lá nos apêndices, certinho, localiza a caixa d'água ali na implantação, vê o que você vai fazer, mas precisa aparecer. Deixa eu ver o que mais. E minha última dúvida, né, que também não teve para mim a planta de cobertura, é como é que ia ser a cobertura dessa edificação e dessa cúpula, porque a cúpula eu tive a impressão de que ela seria alguma coisa translúcida. Aí, mais uma vez, eu me pergunto se, para o clima de Cuiabá, né, para a região onde a gente vive, seria o mais correto, né? Então, assim, no mais, essas que são as indagações que eu tenho, assim, que me deixaram com bastante dúvida e um tanto quanto preocupada em relação ao seu projeto. Mas, de qualquer forma, parabéns, tá? E é isso aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Nayara. Vou declarar encerrada a banca, tá, Isabela? Aí eu vou pedir para que você saia para que a gente faça o fechamento. Tudo bem? Tá. Tá, joia. Obrigado. Obrigada. Deixa eu parar a gravação.